Paz, família! Eu sou a Rebeca, sou missionária em tempo integral aqui no Japão. E eu tô fazendo esse vídeo porque essa semana eu venho pensado em um desafio do campo missionário aqui nessa nação. Todos sabem que quando você vai para um país diferente, existem diversos desafios do campo transcultural, cada um de uma maneira específica, né? A sua maneira, e o Japão não é diferente, ele tem os seus desafios, como cultura, religião, a estrutura do governo, cosmovisão, tudo isso, né? E é muito difícil pra gente que tá chegando agora a entender, mas a gente busca entender para poder trazer o evangelho de maneira clara. E uma coisa que eu percebi essa semana, que eu vim pensando sobre isso, é algo que eu queria trazer. É um pouco diferente desses pontos que eu falei aqui, mas é algo que a gente precisa levar em consideração do porquê existe tanta resistência do evangelismo tradicional, que funciona em muitas outras nações, não funcionar muito bem aqui. Eu estive pensando sobre isso e eu queria trazer um background daqui do Japão e alguns conceitos que ao povo japonês soam de uma maneira ruim, o que dificulta o nosso trabalho aqui. O Japão ele tem uma longa tradição religiosa que está intrínseca até na cultura budista e shintoísta. Então existe um viés religioso, cultural, milenar dentro dessa nação. Mas, para além disso, muitas religiões tentaram se estabelecer aqui no Japão desde o século XX e algumas fizeram certos estragos, né? E isso dificulta o nosso trabalho aqui. Então, eu queria falar um pouco sobre esse background e como essas religiões trouxeram escândalos e fizeram com que hoje os japoneses tenham dificuldade de serem abordados no quesito religioso. Um dos casos mais chocantes foi uma seita chamada Aum Shinrikyo, que cometeu ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. Isso fez com que muitos japoneses passassem a desconfiar de qualquer grupo religioso que fizesse reuniões fechadas. Também tem a Igreja da Unificação, envolvida em polêmicas sobre lavagem cerebral, doações excessivas, e recentemente voltou aos noticiários por causa do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. O assassino ele era filho de uma mulher que era parte dessa seita e ele ficou muito revoltado porque essa seita tirou tudo da família deles, eles entraram em falência e ele sabia que o ex-primeiro-ministro fazia parte dessa seita, então em uma situação de revolta ele foi e assassinou o ex-primeiro-ministro. Também tem outras novas religiões, grupos como Rap Science e Aleph, que é sucessora do caso de 1995, que são vistos com desconfiança. E recentemente eu vi um vídeo de um rapaz que foi abordado insistentemente por um senhor também de uma seita, e eles sempre trazem esses conceitos de obscuros, eles não são claros sobre o que vai acontecer no culto, coisas assim. Então, quando se fala de igreja ou de culto, os japoneses eles têm a tendência a associar esses casos de escândalo, de pessoas indo à falência de golpes financeiros, lavagem cerebral e situações que ocorreram dentro da história do Japão. Por causa disso, muitos japoneses têm medo dessas abordagens diretas, por conta dessa associação a essas seitas e religiões, algumas até de viés cristão. E quando a gente estava fazendo evangelismo ali na estação, a gente pôde perceber um pouco o receio, né, deles de aceitar a revistinha ou panfleto que fosse. Teve caso até da gente entregar, a criança curiosa estava ali com os pais, pegou e aí o pai mandou devolver, brigou e saiu, porque eles têm receio dessas coisas, né?
relacionadas à religião, que é diferente da religião que eles já têm intrínseca na cultura. E uma coisa em comum entre o evangelismo tradicional e essas seitas e religiões responsáveis por esses escândalos é justamente a maneira de evangelizar e a abordagem direta, de entrega de panfleto, de bater em casa, o que faz com que a gente precise ter sabedoria para entender que esse tipo de abordagem aqui talvez seja mais perigoso e talvez até feche portas ao invés de abrir. Então a gente pede oração aos irmãos para que a gente venha entender quais são as estratégias. Hoje a gente consegue ver que as melhores estratégias são no relacionamento pessoal, mas mesmo assim precisa-se de todo um cuidado, e eu vejo que é necessário a gente trazer uma desmistificação do cristianismo. A gente, com a oportunidade de apresentar que existe uma diferença entre o cristianismo e essas seitas que feriram essa nação, é importante porque se a gente não vencer esse preconceito, vai ser difícil a gente transmitir o amor de Jesus. Então a gente tem pensado em como fazer isso, talvez até dentro de um evangelismo direto, qual é a maneira mais sábia de abordagem, sem fazer com que eles se sintam coagidos, e dentro dessa abordagem a gente trazer uma clareza, mostrar que não existe nada de obscuro no cristianismo, né? O Senhor, ele é a luz e nele não há trevas alguma, então é necessário transparência. E agora, parando para pensar, eu lembro que quando a gente esteve em uma igreja 100% japonesa, foi interessante e bem diferente, porque eles, antes do culto começar, nos davam um panfletinho dizendo tudo o que ia acontecer na liturgia do culto, o louvor, qual era a palavra da pregação. Então isso me faz perceber que realmente é uma característica da personalidade dos japoneses. Eles precisam ter entendimento e clareza daquilo que está sendo passado. Então, deixe nos comentários se você pensar em alguma coisa, esteja orando por nós, compartilhe conosco aquilo que o Senhor falar contigo. Obrigada, beijo.